Olá pessoal, tudo bom? Então, para a aula de hoje, eu acabei deixando aí para vocês 5 exercícios de revisão de equação, né? E o assunto de equação foi um assunto que nós trabalhamos no bimestre passado, no segundo bimestre, antes de entrar as férias. Então, tem vídeo aula postada sobre isso. Nós fizemos exercícios, corrigimos, tá certo? E aí, como eu falei para vocês desde o dia que iniciou esse conteúdo, eu comentei com vocês e falei que era um conteúdo que nós estávamos aprendendo naquele momento, só que este é um tipo de conteúdo que vai nos acompanhar aí ao longo dos anos escolares. Vocês vão falar ou vão estudar sobre as equações até o terceiro ano do ensino médio. Então, vira e mexe, vai entrar uma outra matéria com outro tema, né, outro nome, mas que vai estar envolvido ali as equações. É igual continha de mais e de menos. A gente aprende lá no primeiro ano e depois a gente usa as adições, as subtrações sempre que possível aí em qualquer tipo de conteúdo de matemática, né? E aí nós vimos também outra forma de resolver as equações quando nós tínhamos os ângulos opostos pelo vértice, né? Que nós tínhamos um ângulo que tinha uma equaçãozinha, desculpa, nós tínhamos um ângulo que tinha um termo com a incógnita, depois tinha um outro ângulo com outro termo e a outra incógnita, e aí nós tínhamos que montar uma equaçãozinha para resolver e descobrir o valor dos ângulos opostos pelo vértice. Então, quer queira ou quer não, apesar da matéria ser ângulos opostos pelo vértice, nós estudamos equação. Bom, nós encerramos essa parte de geometria. Só que o conteúdo que nós vamos trabalhar adiante é um conteúdo que vai envolver as equações. Então, para não entrar direto e não ficar aquele monte de dúvida, eu estou preferindo, na aula de hoje, fazer uma revisãozinha com vocês. Talvez eu faça hoje, talvez eu faça amanhã mais um pouco, porque eu quero que fixe bem esse conteúdo aí para vocês, tá certo? Tem que fixar. Então, para a aula de hoje, para não pesar, também é uma coisa bem tranquila que dá para fazer super de boa aí na casa de vocês, são 5 exercícios de revisão de equação. 3 deles são as equações para a gente organizar, então, as equações, montar elas e resolver. Então, como eu já falei para vocês, mandei inclusive um videozinho à parte, porque um aluno estava com dificuldade em resolver a equação, então eu acabei fazendo um vídeo à parte, mandei para ele, mas aí eu acabei mandando para todo mundo, porque eu achei que era importante para todo mundo. Então, o exercício 1, 2 e 3 é para resolver as equações. Para resolver as equações, primeiro a gente tem que fazer o quê? A organização. Então, antes do sinal de igual, fica número e letra. Então, por exemplo, 10x que já está no lugar certo, já copia ele aqui. Olha a equação toda, vê se tem mais um número e letra, que no caso é o 6x. Está no lugar errado? Passa na pontinha da igualdade lá. Então, vai ficar 10x era mais 6x, porque não tem sinal, passou na pontinha da igualdade, vai virar menos 6x. Sinalzinho de igual, porque não tem mais nenhum número com letra. Copia o número 8, porque ele já está no lugar certo dele, que é o segundo membro. Quem está no lugar errado é o 16. Passa na pontinha da igualdade e vira menos 16. E aí é só resolver. Número e letra com número e letra, sinal de igual, número sozinho com número sozinho. Vai dar um resultado para número e letra, vai dar um resultado para número sozinho. Quando só ficar um número sozinho com a letra, antes do sinal de igual, aí o que acontece? É aquele processo inverso da multiplicação. Se o número está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Deixo o x, no caso aqui, porque é x, sozinho, o resultado do número sozinho em cima e o número que estava acompanhando a letra anteriormente, ele vai passar dividindo para a gente descobrir o resultado final, certo? É revisão. Caso não tenham entendido, me perguntem, mas tranquilo de fazer. Na número 2, na número 3, mesma coisa, só que ó, percebo que eu troquei só incógnita, ao invés de eu colocar x na número 2 eu coloquei b, e na número 3 eu coloquei m, tanto faz. Toma cuidado com a pegadinha, hein? Ó, menos 4m. Quando ele for passar na pontinha da igualdade para lá, ele vai virar mais 4m, tá bom? Vou dar uma dica que nós já vimos na aula de equação. Não precisa pegar o menos 2 para passar para lá, virar mais 2. Pegar o mais 10, passar para lá, virar menos 10. Veja quanto que dá isso aqui. Menos 2 com mais 10 vai formar um número só.
passa-se um número só para lá, tá bom? Que aí é mais tranquilo. E aí a número 4 e a número 5 são exercícios que eu gosto mais, porque são exercícios, inclusive, que vai ter a ver com o nosso conteúdo adiante. São probleminhas. Probleminhas que a gente vai ter que ler e interpretar para poder montar as equações. Quando a gente montar as equações que vai ter nesse probleminha, aí a gente pode resolver. Então, número 4, ó, como é que vai ficar essa equação? Eu vou fazer só o comecinho dessa 4 para a gente entender o que vai acontecer. Então, olha lá. Ele está falando assim, ó. O triplo de um número somado a 4 é igual a 25, igual a 25. Qual é este número? Então, olha lá, a gente vai ter que ler e interpretar. Você está falando que é o triplo de um número? Triplo é que tipo de conta? 3 vezes. Então, significa que é 3 vezes. Pode colocar pinguinho ou não. Se está falando que é o triplo de um número, quer dizer que ele não sabe quem é esse número. Então, a gente vai chamar de x. Somado é que tipo de operação? Adição. Então, coloca o sinalzinho de mais. Somado a 4, né? Olha aqui, ó, somado a 4. Então, vamos colocar mais 4, beleza? É igual a 25. Então, é igual a 25. Então, olha que interessante, nós montamos uma equação pelo probleminha. Então, eu recomendo vocês passarem, seguirem certinho o caminho para poder montar a equação. Montou? Vai resolver. Então, número e letra fica antes do sinal de igual, número sozinho fica depois do sinal de igual. Resolve e descobre o valor do x para mim. E a número 5, olha lá, a diferença. Quando fala diferença, que tipo de conta? É conta de menos. Então, ó, a diferença do sextuplo. Sextuplo é o quê? 6 vezes. Então, 6 do quê? De um número. Então, a diferença do sextuplo de um número, então, 6x menos quem? Com 12, então, 6x menos 12 é igual a 36. Então, coloque igual a 36. Qual é o valor de x? Então, vai montar a equação e vai resolver para mim também. Beleza? Para a aula de hoje é isso. Obrigado. Qualquer dúvida, vocês me chamem, perguntem, que aí a gente explica melhor.